fala você que está assistindo, aqui é o Nelsote, ou se você preferir, Elineldo. E hoje vamos falar sobre o assunto chamado a ilusão da Bolsa de Valores. Por que a Bolsa de Valores às vezes pode ser uma ilusão, considerada até mesmo uma pirâmide, e por que na verdade, o caminho para a riqueza pode ser, principalmente para quem é emergente e está começando a subir, algo que não seja na Bolsa de Valores, certo? Então vamos tratar sobre esse assunto nesse vídeo. Vamos lá para o vídeo. Primeiro, existe um mito muito grande em relação à bolsa de valores, né? Principalmente que é vendido por influencers que investem em bolsa de valores. E esses influencers, eles investem em bolsa de valores, fazem curso sobre bolsa de valores, dizendo que você vai ficar rico investindo em bolsa de valores. No caso, investir por 30 anos no capital para daqui a 30 anos, se tudo der certo, se não existe nenhuma pandemia no caminho, se não existe nenhuma grande crise, um crash, daqui 30 anos, com a taxa de juros de 7%, 10% ao ano, né? Você tem ali seus tão sonhados R$ 1 milhão. Essa é a questão da educação financeira feita por esses influencers. Por um lado, eu acho isso muito positivo, porque entre você pegar seu dinheiro e torrar com qualquer coisa, né, ou deixar parado na poupança, a bolsa é uma melhor opção, certo? Do que deixar parado na poupança, por exemplo, que você vai estar perdendo dinheiro. As empresas, no geral, perdem para a inflação? Sim, perdem para a inflação. Porém, você vai estar perdendo muito menos, deixando o seu dinheiro rendendo 10% ao ano, né? 7, 8% ao ano, do que deixar ele parado no banco rendendo nada. Isso é óbvio. Então você vai perder menos dinheiro do que deixar ele parado sem render nada. Esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo desses influencers, eles mostram para você como ter mais controle financeiro, como você pode controlar melhor seu capital, e isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de educação financeira. Essa pessoa, quando chega numa fase da vida, ela gasta muito errado o dinheiro dela, e aí se afunda em dívidas, e aí cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, investindo dinheiro em passivos, não em ativos. E isso pode gerar uma consequência no longo prazo, que é uma pessoa cada vez mais endividada e com menos liberdade. Então, quando eles abrem os olhos da pessoa para essa educação financeira, é uma coisa boa também. Porém, o que eu vim tratar aqui hoje é sobre outro lado da bolsa, que muitos desses influencers não falam, porque é politicamente incorreto, porque não é bom para Ibovespa, porque não é bom para os mercados, né? Não é bom para Dow Jones, não é bom para os grandes, os donos do dinheiro, né? Que é Wall Street, as pessoas de Wall Street. Não é bom para essas pessoas, mas de fato, é todo mundo que fica milionário na bolsa? De fato, é um caminho para você ficar milionário? Você sendo uma pessoa emergente, saindo da classe baixa para buscando uma riqueza, né? Seria um emergente, não uma pessoa que nasceu rica, né? Mas um emergente que saiu da pobreza em busca da riqueza. Seria um caminho bom para você, a bolsa de valores, baseado na sua realidade? Ou existe algum outro jogo aí escondido por trás disso que talvez você não esteja sabendo na hora de jogar? E aí que eu falo. Geralmente, se você olhar o histórico de todas as grandes empresas, existiu muitas pessoas que ganharam muito dinheiro na Netflix, que ganharam muito dinheiro na Amazon, que ganharam muito dinheiro na Apple, que ganharam muito dinheiro na Microsoft, que deixaram os buy and hold, né? Deixaram o dinheiro lá e compraram lá no comecinho e acreditou na proposta da empresa, realmente ele ganhou muito dinheiro no longo prazo. Mas se você olhar bem, né, os reais ganhadores sempre vão ser os fundadores, né, os que mais vão lucrar de verdade, os founders, as pessoas que fundam as empresas, e os early investors, né, os investidores que investem cedo. A Intel, por exemplo,
A Intel existiu, eu esqueci o nome da história agora, mas depois eu posso trazer os dados aqui nos comentários para você. Mas foi um homem que investiu na Intel lá atrás, quando a Intel ainda era uma empresa de garagem, né? E ele investiu US$ 10.000 na Intel. E esse homem teve uma das maiores criações de riqueza da história. Esses US$ 10.000 dele viraram cerca de 1.375.000.000 de dólares por dia de lucro. Quando ele se desfez daquelas ações, quando ele vendeu para o mercado, ele realizou o lucro, ele colocou no bolso 300 milhões. Os bilionários, Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, esses grandes detentores de ações, né? Eles realizam o lucro daquela empresa quando eles colocam as ações para vender no mercado. Recentemente tivemos o IPO da Nubank. E na Nubank também foi a mesma coisa. Os CEOs, né, os fundadores da Nubank, quando colocaram o IPO da empresa para o mercado, se tornaram bilionários. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o valor de uma empresa ela é determinada hipoteticamente pelo mercado, através da demanda, da oferta, das vendas da empresa e dos gráficos, certo? Porém, entretanto, você ter 10.000 ações na sua mão de uma promissora empresa não é dinheiro. Você tem ações, você não tem dinheiro na sua mão. Não é algo que você pode trocar. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que você só vai ser milionário ou bilionário a partir do momento que você realizar o lucro daquelas ações que você tem. Você vender as ações da empresa e aí transformar aquilo em dinheiro. Qual que é o ponto da questão? Existe um tema lá nos Estados Unidos chamado Wealth Transfer, que é transferência de riquezas. Que é muito comentado há décadas lá, que algumas empresas, elas... Você já ouviu falar de sifão? Sifão, que é uma coisa que você pega assim, ele puxa, né? Ele puxa como se fosse um ar, um sifão, vai tirando. É esse termo que eles usam lá. Que muitas empresas, que muitos CEOs, que muitos fundadores criam empresas apenas para fazer um sifão do dinheiro das pessoas aqui de baixo, classe média e pobre, para o bolso dos ricos. Por que eu digo isso? Porque aquele valor hipotético daquela empresa, ele existe hipoteticamente. Mas o bilionário ele não está certo de que aquela empresa, de que aquele valor, que aquele dinheiro que ele tem em patrimônio é realmente dele. Ele não está certo. Porque a empresa pode amanhã quebrar, depois de amanhã, ou pode ter uma baixa das quedas, ou enfim, as vendas podem ter uma baixa. E a fortuna desse bilionário fica flutuando e para cima e para baixo. E qual que é a questão? Aquela pessoa só vai se tornar multimilionária, multibilionária de verdade a partir do momento que ela coloca as ações para vender no mercado e ela realiza o lucro. Que é aí onde ela passa o risco das ações dela para outra pessoa. Ter um negócio é um risco, né? Você criar uma empresa é um risco. O risco é por conta do empreendedor, né? Isso aí está nas leis da Constituição. Então, quando essa pessoa cria essa empresa e quando essa pessoa assume o risco, né, pela atividade empreendedora, ou seja, existe uma possibilidade daquela empresa falir. Ele só vai conseguir se livrar daquele risco quando ele abre um IPO e passa aquelas ações para outras pessoas. E aí as outras pessoas agora assumem o risco daquelas ações em troca de uma porcentagem de ganho futuro. E ele realiza o lucro e fala: ufa, até que enfim eu consegui. Agora eu posso dormir mais tranquilo, não é verdade? Porque agora eu tenho dinheiro na minha conta. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você olhar os grandes IPOs que tiveram, Magalu, Nubank, no Brasil, né, falando. Vamos olhar lá fora, Amazon, Netflix, essas empresas, né, Microsoft, Apple, essas empresas que no longo prazo se valorizaram muito, né, foi um verdadeiro rally, né, Nvidia, Intel, né, a Intel, o apelido da Intel lá nos Estados Unidos é a maior criação de riqueza legal
já feita na história da humanidade. Porque nunca existiu uma ação que valorizou tanto quanto a da Intel, né? Quando eles começaram a criar os microprocessadores. Foi a maior criação de riqueza legal na história da humanidade. E todas essas ações, se você olhar bem, né? Os founders, as pessoas que começaram desde o comecinho, quem pegou o verdadeiro rally de valorização dessas empresas foram esses founders. Que a empresa, a ação valia zero e passou a ser 535, 600, 1000, 5.000, 10.000 dólares uma ação. Esse cara que começou no começo, ou os early investors, né, aquelas pessoas que investiram bem no comecinho, são os verdadeiros milionários e bilionários do mercado de ações. Depois que a empresa cresce, incha, fica muito grande, né? Para ela dobrar, triplicar de tamanho já é muito mais difícil, né? Imagina você pegar uma empresa que vale zero e fazer uma empresa ter o valor de 100 mil reais para você poder vender essas ações por 100 mil reais, né? Dá um trabalho? Dá. Mas eu acho que é bem menor do que um trabalho do que você pegar uma empresa que vale 100 bilhões de valor de mercado e querer que essa empresa dobre para 200 bilhões de valor de mercado. Consegue compreender? Você vai ter que adicionar 100 bilhões a mais para que você, investidor mediano, dobre o seu dinheiro. Seria uma valorização de 100%. Então vamos supor, você vai lá e investe 5 mil numa empresa grande, consolidada. Para que aqueles seus 5 mil se tornem 10 mil, você vai precisar que a empresa se valorize 100%. Uma empresa de 100 bilhões vai ter que valer 200 bi para que você possa dobrar o seu capital de 5 para 10 mil. Já a pessoa que começou desde o começo, o founder ou early investor, ele pegou uma empresa que valia zero e vamos supor que ele subiu pouco, subiu até 1 milhão. Mas o cara multiplicou o capital dele por 1 milhão de vezes. Já o seu capital vai no máximo dobrar, se a empresa conseguir dobrar de tamanho. Segundo ponto que eu quero tratar aqui. Existe uma... como eles chamam mesmo? Não é dicotomia. É outro termo que eles dizem no mercado de ações que chamam sobre informação, né? Basicamente, informação privilegiada versus informação comum. Existe um abismo entre as pessoas que realmente possuem informação daquela empresa e você, um investidor normal. As pessoas de dentro da empresa, cargos importantes, CEOs, o dono da empresa, né? Eles com certeza têm uma informação privilegiada. Se a empresa vai ganhar muito dinheiro, se a empresa está indo mal, eles sabem antes de todo mundo aqui de fora saber. Existe esse passar de informações privilegiadas para amigos próximos, para pessoas poderosas, não é verdade? Existe, sempre vai existir porque o ser humano se corrompe, né? Do mesmo jeito que existe corrupção no órgão público, também vai existir no privado. Pô, se eu fosse você, eu vendia essas ações, tá? Que vai dar uma queda daqui uns 6 meses que as vendas estão indo mal. Vai dar uma queda. Informação privilegiada, e a pessoa vai vender, vai realizar o lucro, vai falar não, a empresa está bombando, quieta, ela vai vender. E aí quem pegar aquelas ações vai pegar um prejuízo e vai perder dinheiro. Sabe quem fez isso? O maior trader da história, George Soros, né? Fez o maior trader da história, que foi 1 bilhão que ele fez com um trader, né? Não sei exatamente como foi a história, mas eu sei que, se você pode pesquisar, isso que eu tô falando é verdade. Ele incentivava publicamente para que as pessoas comprassem o tesouro, se eu não me engano era tesouro lá no Reino Unido, tesouro direto, alguma coisa assim. Ele incentivava publicamente, compra lá, é o melhor investimento que você pode fazer. Silenciosamente ele fazia uma aposta contra aquele investimento que publicamente ele recomendava, entendeu? Então ele falava para as pessoas comprarem, enquanto na calada da noite ele vendia para sair daquela bucha, entendeu? É como se fosse uma areia, né? Você tem uma areia, o negócio, né, tá indo por água abaixo. Então você quer se livrar daquele maré,
que você vai fazer? Vai pegar um cara que é inocente, que não entende de carro, vai falar, cara, esse é o melhor carro do mundo. Vai pintar e bordar o carro pro cara, e aí depois você vai passar a bucha pro cara, pegar o dinheiro, às vezes até lucrando, mais caro do que você comprou. Nesse caso, a conclusão que eu chego é que talvez pro investidor, né, para a pessoa que está começando, a bolsa seja uma pirâmide para você. Para você é uma pirâmide, dependendo do seu nível financeiro. Se você é uma pessoa média, de classe média para baixo, provavelmente você vai ser só mais um dos pedacinhos de Lego que vai colocar dinheiro do bolso das pessoas lá em cima e investir na bolsa. E que bolsa para pessoa que é emergente é um castelo de cartas marcadas, é uma pirâmide, e que no final o intuito dessa pirâmide é tirar o seu dinheiro pro bolso das pessoas que controlam esse mundo. O intuito é esse, não que você fique rico. O intuito deles é tirar o dinheiro das pessoas da massa para as pessoas que controlam o mundo. Esse foi o tema de hoje, um pouco mais polêmico, um pouco mais pesado. Espero que você tenha gostado e até mais.